Em algum momento, em algum lugar, perdoe a interrupção, eu falei 2 vezes aqui na gravação, enfrentaremos uma situação encantadora. Eis que de repente um homem está parado em algum lugar e ele começa a perceber que existe uma diferença muito grande entre mente e corpo. Ora, entre mente e corpo existem duas formas diferentes a se completar. E aí começamos uma jornada extremamente interessante. Eu vou usar uma simbologia, uma moeda. Vocês devem ter uma moeda no bolso em algum lugar. Vão verificar que de um lado ela é coroa. Coroa, que significa um símbolo interessante de reinado, soberania, né? Ela é cara do outro lado, ela é uma cara e do outro lado ela é uma coroa. O que significaria isso nos nossos dias? É que um lado ela é espiritual, de um lado ela é mente, de um lado ela é alma, de um lado ela é espírito, e do outro lado ela é trabalho, ela é reconhecimento, ela é valor, ela é mérito. Bom, essas ideias fantásticas surgem por causa de um cara chamado René Descartes. Ele era um matemático e René Descartes ele não conseguia conceber mente e corpo ao mesmo tempo, porque ele dizia que sem a mente não haveria cálculos. O que é que levava ele a ser um matemático? A mente. O corpo dele não tinha, na verdade, nenhuma necessidade, nenhuma condição. Mas aí ele começou a pegar a mente matemática e analisar todas as coisas em quantidade, em qualidade. Bom, aí começou a ciência moderna, né? Começamos a fazer um trabalho mais de estudo da matéria. Mas ainda existia a mente era o símbolo do espírito. Aí surgiu um outro cara, lá na França, um francês, que nós vamos chamar de Franz Barton. Pouca gente ouviu falar dele. Franz Barton usava um símbolo interessante. Franz Barton ele começou a usar uma metodologia, era assim, experimentar. Ele dizia que era preciso experimentar as coisas, era preciso juntar uma coisa com outra, somar os valores. E ele subordinava então a natureza à ordem do homem. E aí ele começou um trabalho que era de pesquisa. Toda pesquisa levava a um conceito e todo conceito levava a uma lei. Então ele começou a procurar uma forma de fazer com que a natureza produzisse para o homem, forçando a natureza, escravizando a natureza a uma forma de ser. Curiosamente, isso acontece até os nossos dias. A criação da bomba atômica, a criação dos átomos, a criação a derrubada das madeiras, das árvores. O homem começou a escravizar a natureza, fazendo com que a natureza fizesse segundo a vontade do homem. E isso era fantástico. Estávamos diante de uma situação terrível. A maioria da gente pensa assim, vocês acreditam? Ainda estamos com Franz Barton. Franz Barton vai ser responsável por uma coisa que eu chamo linha de ocultismo. Possivelmente o maior mago, ou o maior cientista, ou filósofo que já existiu em séculos passados. Franz Barton consegue trazer a natureza numa visão de que podíamos explorar a natureza, usar a natureza e escravizar a natureza, aquilo que nós acreditássemos ser necessário para nós. O que é que aconteceu? Começamos a matar, começamos a destruir a natureza. E aos pouquinhos começamos a desvalorizar essa natureza. E isso ficou assustador. Mas aí um outro cara, que fantástico, extraordinário, embaixo de uma árvore vê uma maçã cair. E vocês devem se perguntar o que houve quando ele viu a maçã cair. Ora, ele notou que havia um agente no universo, regente, porque ele calculou aquela maçã em forma de um planeta. Poucos de vocês sabem disso. Quando ele viu a maçã cair, ele imaginou que assim eram os planetas. Se moviam por gravidade. E aí mudou um sistema de novo. Todo mundo começou a ficar encantado com a ideia. Existe um governo superior. E esse rapaz ele consegue voltar para ele esse poder magnífico.
Mas dando uma volta no tempo, só para vocês entenderem, lá na idade medieval, o homem temia muito a igreja. A igreja era muito poderosa. Ela botava a coroa na cabeça dos reis, ela destituía reis, ela criava duques, barões, ela era um poder inigualável. Por que eu devo dizer isso? Porque cabia ao homem naquela época um temor muito grande ao que vinha de cima, ao do alto. E aí o homem era curvado. O homem era curvado e escravizado à vontade dos deuses. E a igreja se transformou num verdadeiro poder. Mas aí ela começou a trabalhar para ela. E no meio dessa luta por ela, cada um criou sua igreja e cada um foi dizendo o nome do seu Deus. E aí foram divididos todo um potencial de fé, enfraquecendo esse ponto de fé e de religião. Cresceu a filosofia novamente de Franz Barton. Lá vem Franz Barton novamente lutando, que ele diz que a natureza, ou a maçã, ou seja o que for, que é visto como um planeta, surge de experimentos que precisa ser utilizado. E ele começou então a utilizar o movimento da maçã a favor do homem. Aí, vamos falar um pouquinho, que está bem complexo, vamos falar um pouquinho de karma, né? O que seria dharma? Dharma é a maçã. E o que eu faço com a maçã é karma. Eu posso fazer um bolo, posso jogar a maçã na cabeça de alguém. E aí criamos uma situação para nós interessante. Vamos voltar à nossa moedinha. De um lado da nossa moedinha, a mente, o espírito. Do outro lado, a matéria. O que nos cabe? Ora, dividir bem. A moeda que recebemos na mão, ela precisa ser vivida. Meio tempo para cada coisa. Meio valor para cada coisa. Não é? Essa moeda moldada na matéria é uma moeda material, mas se aquela coroa simbolizava algo maior, algo espiritual. Então o homem deve trabalhar a vida no sentido de acrescer sua próxima encarnação e evolução. O que nenhum de nós fazemos isso. Realmente não fazemos. Falamos, acreditamos, trocamos, assim. E em caso de dúvida eu vou fazer um bem. Porque se eu fizer um bem, eu vou receber de volta um outro bem. Porque é a questão da gravidade, né? Ele acredita que embaixo de um pé de maçã, ele vai colher a maçã. Mas o que ele faz com a maçã, ele não pensa, ele não reflete. Ele usou a maçã imediatamente para valores individuais e egoístas. E assim seguimos nós nesse dia. Eu não sei se vocês já perceberam, há uma pergunta no ar que a gente deixou de fazer. Por causa de Franz Barton, deixamos de fazer. Franz Barton começou a escravizar a natureza, que é a ciência regente. A gente, tudo que faz, a roupa, tudo que a gente trabalha, tiramos dessa natureza. As casas, tudo que a gente tem, nós começamos a consumir, comer o planeta. Impressionante. Nós estamos num planeta onde nós devoramos ele. E eu me faço uma pergunta. E se depois de devorarmos o planeta, o que resta? Essa é uma pergunta que teríamos que fazermos todos os dias. Mas aí eu pergunto a vocês também, será que uma oração é ouvida? E por quem? O que é que acontece quando a gente ora? Seria uma mente entrando em experiência, em plenitude, em busca? Isso me assusta bastante. Porque o homem deixou de fazer essa pergunta. O homem deixou de fazer a pergunta. O homem começou a entender que ele trabalhando, suando, cansando todo dia, ele teria uma moeda. Mas ele não entende que para ele trabalhar, ter esse direito, ele tem um planeta, ele tem uma vida, ele tem um corpo, ele tem vários estágios que não pertencem, mas ele está usando como instrumento para esse trabalho. Aí ele passa a centrar seu pensamento unicamente na matéria. E quando ele centra só na matéria, ele se desliga da mente. E aí começa uma guerra, viu? Uma guerra terrível.
entre o espírito e a matéria. Eu não quero assim ser religioso nesse dia apenas, mas lembrando Mateus em algum lugar, o pássaro voa e come. Toda a natureza subexiste. Então, o que o homem pensa? Quem é ele? De onde ele vem? Até quando ele vai ficar? Ele viverá até quando? Sim, você, meu irmão, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Me diz assim, você tem certeza que amanhã de manhã você vai continuar a história? Porque se você pensar assim, junte toda a moeda que você puder atingir, tudo que você ganhou de fortuna, desde o prédio, e coloque dentro do caixão. Bote seu corpo no meio e chame o seu caixão de o cofre de tio Patinhas e enterre. Essa é a tua botija, tá? E quando você descobrir que a mente tem um corpo mais sutil, que esse corpo sutil tem uma continuidade, tente levar tudo. Tente, meu irmão, tente. E você vai notar que a sua volta a esse planeta, a sua continuação em outro, vai depender de como você utilizou a matéria que estava à sua disposição. E que você pode ser visto também, igual a Franz Barton, você também pode ser visto como um experimento de você para com você mesmo. Seu corpo, sua atual encarnação, tem a ver com seu caminho, com sua evolução. Talvez nunca existiu nascer, nem nunca vai existir o morrer, mas sempre existirá a vida. A vida vem da vida. Eu queria nesse meu bom dia de hoje, bem complexo, em cima de coisas incríveis, avisar vocês. O meu planeta, o nosso planeta é vivo. Ele é um ser vivo. E toda vez, acreditem se vocês quiserem, que nós plantamos uma semente, ele é um ventre materno a gerar vida. Mas então toda vez que a gente ora, toda vez que a gente faz um bem, toda vez que a gente procura conhecer mais, desenvolver a mente, fazemos um bem. Eis a diferença entre Caim e Abel. Caim só olha o que planta e quer que Deus só abençoe isso. Mas Abel é um pastor. Eu me considero um pastor aqui agora. E eu sei que em algum momento Caim vai me matar. Caim é esse meu lado físico, material, desesperado por conquistas, utilizando a matéria como instrumento do seu dia a dia único. Em algum momento, Caim vai me derrubar. Mas eu espero que Abel renasça. Porque Abel sempre sobrevive às tormentas. Abel é a outra parte. Caim não viveria sem ele. E ele não pode viver sem Caim. Então, bom dia, desculpem a complexidade da aula. Hoje é um sábado, à noite, a minha querida socióloga, palestrante, oradora, né? A minha querida Tatiane Lucas estará aqui mostrando como é difícil a mulher, o homem, o espírito entrar na linha de emprego. Aí ela vai dar o lado da moeda mais difícil, a matéria, o trabalho, o dinheiro, o orçamento do dia a dia. Ela vai mostrar os sacrifícios que é para uma pessoa entrar no trabalho, na vida profissional, entender como é que é esse problema. Vai falar como é o preconceito com os nossos aleijados, com os nossos deficientes físicos,
Para minha Tereza Cristina, que não gosta que eu chame a palavra aleijado, ela gosta que eu diga deficiente físico. Os nossos deficientes físicos, para as pessoas que por algum motivo de gravidez, por vícios, por perturbações, como é difícil, como é irritante a maneira como a sociedade se protege e ao mesmo tempo abandona, joga ao léu um mundo de criaturas. Então o tema de hoje à noite na EFE traz a socióloga e a palestrante Tatiana Lucas. E eu já convido todos, quem puder vem para cá para curtir. A minha primeira parte eu vou fazer exatamente em cima do que sempre faço. Eu vou trazer para vocês esse tema que eu falei agora, mas de uma maneira mais desenvolvida, de boca, ouvido, olho no olho, que é uma coisa fantástica. Eu começo sempre às 7h30, dou a ela às 8 horas e às 9 horas eu retomo para poder fazer as bênçãos, as iluminações espirituais de alguns que estarão presentes. Uma mensagem especial aqui, rapidinho, sempre levo 20 minutos de vocês, que alguns fazem me ouvindo aí no carro, né? A você que vai dirigir, cuidado, me escute, mas olhando sempre à frente. E a você que está em casa, fazendo as suas coisas, se preparando, um abraço, um forte abraço, mas eu tenho uma mensagem especial. Alguns da gente têm traumas, talvez vocês não entendam a psicologia da alma. A psicologia da alma ela é um pouquinho diferente da psicologia simplesmente estudada no dia a dia. A psicologia da alma, ela diz que você registra no seu perispírito várias informações. E uma dessas informações reúne o lado desagradável, coisas desagradáveis. Então, uma lembrança, uma recordação, uma palavra é uma tentativa de mostrar a você, acionar em você uma palavrinha chamada memória. Quando memória é acionada, a memória busca imediatamente ideação. É como se memória fosse um conceito de lembrar tudo para ter fé. E ideação é um conceito para fazer esperança. Você começa a criar sonhos, imaginar o que pode acontecer adiante. E alguns de nós, assim, quando memória chega, nós não queremos, passamos tanta decepção, tanta dor, tanto sofrimento, que aquelas coisas que nós queremos dizer que não queremos e na verdade não queremos, faz com que a gente fique triste, incerto, se isole, faz com que não queiramos nem mesmo um carinho. Isso é verdade. Às vezes eu fico só, isolado, mas tomei o cuidado de me deixar abraçar e beijar pelo cara da minha frente aqui agora, uma homenagem ao bom Ivani Júnior, que dormiu ontem com a força dos espíritos e agora de manhã escuta atentamente o meu registro. E depois vai conversar comigo, claro, vai tirar suas dúvidas de tudo que ele está ouvindo. Eu gosto de ouvir. Ainda hoje vou botar para vocês uma entrevista de voz com ele, né? Entrevista de voz, onde eu vou fazer umas perguntas bem legais e vocês vão gostar de ouvir logo depois. Ivani é um engenheiro, um cara empresário, lutando aí contra a tempestade do tempo, seja de governo, seja de orçamento, de tudo que tem direito. Mas é um cara lutador, é um cara de bom coração, é um mentor dessa escola, alguém que eu tenho como filho. Vai ser muito legal. Mas como eu estava dizendo, o Ivani também sofre essas crises. Assim, tem hora que ele é lembrado de alguma coisa, de alguma dor, dele lembra, por exemplo, do dinheiro que não recebeu. Aí Ivani entra em depressão, entendendo? E quando ele entra em depressão, ele não quer falar com ninguém. Aí ele se isola. E com isso ele pode ferir uma outra pessoa que eu amo muito, difícil também, mas quero homenagear, Renata Carvalho, né? Aí ficam os dois, aí, porque as preocupações, as lembranças isolam a alma da gente. É como eu sempre digo, a dor só precisa de motivação.
E aí o nosso psicológico, aquilo que nós chamamos de o inconsciente, faz a gente se defender profundamente. Bom, é isso. Bom dia. Espero que vocês tenham analisado, coloquem dúvidas, perguntas. E aqueles que acharem que eu disse alguma coisa que não me cabe ou que fiz de forma inconveniente, pode mandar a correção. Eu mando imediatamente para essas 530 pessoas que estão me acompanhando nesse momento e nesse instante. Luz para vocês. E aos que estão esquecendo de responder, pelo menos dá um bom dia, porque é sempre bom saber que ser ouvido é ser também compreendido e corrigido. Que Deus os abençoe.